Olá a todas, todos e todes. Essa é a minha participação no projeto Autor Presente do Instituto Estadual do Livro. Eu me chamo Léo Otzin, eu sou escritor, poeta, professor, letrista, roteirista, revisor e preparador de textos, agente e produtor cultural. Eu ocupo a cadeira 627 da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil e sou membro do coletivo Poetas Paparias. Eu sou egresso do curso de Letras Francês da Universidade Federal do Rio Grande e atualmente sou graduando em Produção Cultural pela Universidade Cruzeiro do Sul. Eu tenho formação como agente cultural pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e pelo curso de capacitação em Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, pela Escola de Governo e Secretaria de Estado da Cultura. Além dos cursos de cinema da Escola Sou Arte Brasil e roteiro da Escola Roteiro e Storytelling. Eu sou autor dos livros de poesia Mas Enfim e Para Elos, poemas dedicados, e também o infantil Palavras e Bichos, que foi o último livro que eu publiquei a partir da Lei Aldir Blanc, na categoria de Mostra de Casa. É um livro de poesia infantil ilustrado. Também escrevi e publiquei Caio, A Primavera das Pessoas, que é uma novela infanto-juvenil de temática LGBTQIA+, que foi a minha primeira obra de prosa e também foi a primeira a ser aceita por uma editora. Os dois primeiros livros, o Mas Enfim e o Para Elos, foram de autopublicação. Além disso, também escrevi a coletânea de contos e crônicas Sobre Sete Cores Brilhantes, onde eu dividi alguns textos que eu tinha em 7 categorias, cada uma sendo uma das 7 cores do arco-íris, e em cada capítulo havia 7 textos. E cada uma das cores representa, a partir da psicologia das cores, um sentimento, e foi assim que eu categorizei os textos. E, por fim, eu também tenho o livro de contos e de escrita criativa Experimentextos, Oficina de Escrita Sem Oficina, que foi um projeto elaborado a partir das oficinas que eu organizo e ministro desde 2014, e eu juntei, né, nesse período, eu juntei o que eu tinha organizado para ministrar e para ensinar e o que eu aprendi durante as aulas, durante as oficinas e os cursos. E aí eu juntei tudo e fiz esse livro. Também conto com algumas premiações ao longo desses 21 anos de carreira, com destaque para o prêmio Mário Quintana na categoria Crônica e para 2 edições do concurso internacional Castro Alves, nas categorias Poesia e Conto. E também eu venci o edital emergencial da Teluca Azul Edições, que teve como premiação a publicação da obra Experimentextos. Essa foi a premiação. A minha trajetória é baseada em cultura, principalmente literatura, e educação, porque eu acredito que a arte, a cultura e a educação são os pilares da sociedade.
Desde 2000 eu escrevo ficção e logo aos 14 anos eu entrei para a poesia. E, como eu já disse antes, desde 2014 eu ministro oficinas gratuitas de escrita criativa em escolas, além de ter sido patrono em 2 feiras literárias dessas escolas. Eu queria destacar aqui as oficinas Estratégias Práticas de Redação e Escrita Criativa, no Colégio São Pedro, Poesia Além do Poema, no Instituto Estadual de Educação Juvenal Miller, e A Arte de Fazer Arte, do Clube do Autoconhecimento, entre algumas outras. Eu também fui pesquisador, tendo 3 trabalhos apresentados e publicados em eventos nacionais e internacionais, nas áreas de antropologia do imaginário, literatura comparada, teoria da literatura e crítica e tradução. Mas, bem, a leitura apresenta realidades diferentes e isso faz com que o leitor se depare com outros tipos de pessoas e mundos, ampliando seu conhecimento, o seu repertório, e uma vez que possibilita essa compreensão na própria realidade. Se um leitor aceita que 2 seres de espécies diferentes, como um humano e um alienígena, ou mesmo um humano e um vampiro, se apaixonem, né, é muito mais possível que esse leitor consiga aceitar que 2 pessoas do mesmo gênero se apaixonem, por exemplo. E, além de poder ser uma fuga da realidade, a literatura sempre vai tratar de questões humanas, pelo menos até que as máquinas comecem, né, as inteligências artificiais comecem a escrever livros. E dessa forma, por mais abstrata que a obra pareça ser, ela sempre vai tocar em alguma questão que é fundamentalmente humana e o leitor vai se identificar. E depois da identificação, ele pode vir a refletir sobre isso e transpor essa condição que ele viu na arte na própria vida. Né? A arte não foi feita para refletir a realidade, mas para criar novas realidades. E quando encontra um problema inédito na vida, o leitor, né, pode se lembrar de que viu aquilo em algum livro e pensar sobre como os personagens lidaram com a situação. Né? Dessa forma, ele nem precisa passar pelo problema, né? Já que sabe como resolver, ele só precisa se lembrar de como que foi resolver aquilo na arte, na literatura, na ficção. E sobre a escrita, é um pouquinho mais complicado, mas numa perspectiva bem objetiva e prática, a escrita criativa é a forma mais simples de se expressar artisticamente. Claro, cantar, perdão, claro, cantar é muito mais fácil, só que para cantar alguém tem que ter escrito aquela letra daquela música. O meu ponto é que, quando eu era criança, eu sempre quis criar mundos e pessoas e realidades diferentes, né? E então eu pensei em fazer filmes, só que eu era uma criança. E aí eu me dei de conta que eu poderia criar
pessoas, criar vidas, criar realidades novas, sem precisar ser um cineasta. Eu só precisava de um caderno e de um lápis. Então, eu notei que aquela era a forma mais simples de se fazer a arte. Só precisava de um caderno e um lápis ou uma caneta, que eu já tinha por causa da escola. A maior importância da escrita, a meu ver, é a de propiciar voz para discutir as nossas angústias e exorcizar as dores, e também podendo apresentar ao leitor novas possibilidades de compreensão do mundo. Tem uma escritora americana chamada Toni Morrison, que disse algo como: se quiser ler algum livro que não existe, você deve escrevê-lo. Pensando nisso e tendo em mente como é fácil escrever, criar alguma coisa pela escrita, qualquer pessoa é capaz de criar realidades novas e construir histórias maravilhosas. E esse poder é incrível. A conexão que eu faço entre leitura e escrita é a importância de se desenvolver a imaginação e a criatividade. A primeira, que é a capacidade de se criar imagens e até observar as coisas por perspectivas novas, é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento das pessoas e principalmente o cognitivo. Como o cérebro é como um músculo, como se fosse um músculo, ele precisa de exercícios, de treinamento. Quando o leitor consegue enxergar as cenas e os ambientes apenas contando com as palavras do autor, ele também seria capaz de enxergar soluções não tão óbvias, né, para os problemas da própria vida. Sim, de maneira prática, a imaginação é o poder de ver o que ainda não existe. Já a criatividade, que é a imaginação posta em prática, ela propicia destaque para os profissionais de quaisquer áreas. Quando a gente desenvolve a escrita criativa, nós passamos a pensar fora da caixinha. E isso se reflete no cotidiano, objetivamente. O grande diferencial da pessoa criativa é enxergar novas possibilidades a partir da imaginação e desenvolver formas de concretizá-las. Certamente, alguém que pensa numa solução mais barata e mais eficaz para um problema da empresa, qualquer que seja, vai receber mais atenção dos chefes. Então, quando a gente pensa a escrita criativa como algo muito elitista e só centrada na escrita, na forma de fazer arte, e isso deixa de fora muito mais possibilidades de trabalho com a criatividade e a imaginação. Eu acho que os cursos de escrita criativa geralmente são romantizando a arte
como se todas as pessoas que quisessem escrever fossem viver de escrita, e a gente sabe que isso é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Então, a minha proposta com essa palestra é apresentar aos candidatos, né, aos alunos, aos participantes, que não importa se ele for trabalhar com, não sei, construção civil, se ele for trabalhar com limpeza, se ele for trabalhar com publicidade, propaganda, a escrita criativa vai ajudar de alguma forma, porque alimenta a imaginação e a criatividade é uma das formas mais específicas de inteligência que existem. Porque a pessoa que é inteligente com matemática também é criativa. A pessoa que é inteligente com pintura também é criativa. A pessoa que é inteligente com dança também tem que ser criativa. E na medicina, na física, na astronomia, em qualquer área, a criatividade, perdão, em qualquer área, a criatividade precisa ser trabalhada, porque é ela que vai destacar o profissional. Então, quando eu falo de escrita criativa, não é para criar escritores e escritoras, é para criar profissionais que consigam desenvolver a sua imaginação em quaisquer áreas em que eles se insiram. Agora, para finalizar, eu gostaria de apresentar o meu trabalho. Eu queria mostrar o Experimentextos, que foi um dos últimos livros que eu publiquei, e apresentar a crônica O Pássaro Azul, que foi vencedor do concurso Mário Quintana de 2021, e explicar um pouquinho sobre o que é o livro Experimentextos, Oficina de Escrita sem Oficina. Esse livro nasceu das minhas experimentações durante as oficinas que eu elaboro desde 2014 e das trocas que aconteceram entre os encontros. Eu me lembro que teve, inclusive, uma das oficinas que eu planejei de 1h30 e nós passamos 3h30 conversando sobre literatura após a oficina. Então, essas trocas enriquecem muito o meu trabalho. Me inspiraram a escrever esse livro. Nele, eu relato alguns contos e antes deles eu apresento características de alguma técnica de escrita criativa e mesmo fenômenos literários. E eu exemplifico com contos de minha autoria, vários deles inéditos. E eu queria apresentar esse que venceu o concurso Mário Quintana, e eu começo explicando. Autoficção é a técnica de se misturar a vida pessoal do autor com a ficção criada por ele. Assim, é possível mesclar acontecimentos reais e inventados, bem como locais, pessoas e sentimentos, criando-se um terceiro mundo, no qual existem variadas possibilidades. Perdão.
O pássaro azul. Como se fosse um pedaço esquecido de mim, um pedaço que se perdera há muito tempo, mas que acabou por me reencontrar. Como se fosse necessário naquele momento, um pássaro azul fez morada na beirada da minha janela. A janela que me serve como tela branca e se convida a tornar-se paisagem de pessoas. Um observatório de personagens e universos. A janela onde me ponho a desejar que os raios floresçam com mais força, que a chuva desça com mais brilho, que o sol se sinta à vontade para entrar, embora nem sempre convidado. Através do vidro, eu reflito acerca da imensidão dessas pessoas que cruzam a rua sem olhar para os lados, como se a certeza de um acidente fatal não as amedrontasse, como se a própria certeza da morte fosse apenas mais uma das preocupações que elas evitam diariamente. À beira dessa janela que habita meu quarto, um pássaro azul fez morada. Na tarde ensolarada e solitária de fevereiro, recebi um presente anônimo na forma de um bicho com penas. Seu azul era mais azul que o próprio céu, como se a natureza houvesse escolhido gastar sua paleta de cores naquele animal em vez de optar pela paisagem ou os olhos da pessoa amada. Essa pessoa que repousa em outros quartos e olha por outras janelas. Embora eu duvide muito que tenha conseguido encontrar até hoje vidro que pudesse refletir tanto quanto o da minha janela, e certamente não encontraria pássaro como aquele. Com seus pequenos olhos vidrados em mim, mas sem dizer nada, o animal permaneceu ininterrupto. Enquanto a chuva não começasse outra vez, ele continuaria ali. A despedida das coisas bonitas é sempre a mais pesada. Embora muitas vezes elas retornem, já não serão as mesmas, nem mesmo nós seremos. É, portanto, de suma importância que não nos deixemos cair na tentação de olhar para o outro lado quando uma coisa bonita pousa sob a nossa janela, ou quando a chuva ainda não chega. Essa talvez seja a verdadeira lição do mestre Tempo e que só ele é capaz de ensinar, duramente ensinar. Ainda me é improvável ter aprendido, e se aprendi, foi tarde demais. Contudo, o céu despejou seu banho diversas vezes durante vários dias, e do meu quarto não me molhei, nem fechei a janela. O pássaro azul permanece ali, bonito e calado, ininterrupto. Ele ainda tem muito o que me mostrar. Eu gostaria também de declamar o poema vencedor do concurso internacional Castro Alves, na categoria Poesia Municipal, da Academia de Letras de Rio Grande, que se chama Longe. Longe. Cansado de esperar, amou distâncias, aceitando as faltas grandiosas. Lembrou do que era pouco na infância e que acabou virando poema e prosa. Tentou amar presente, grande erro. Não há alma no mundo que o conforte.
no fundo, a fundo sempre, e sempre negro. Descanso para essa gente só na morte. Amou feito um pedaço de oceano, que distante e disperso nada sente. Com um pedido incerto e indiferente, amou de longe e certo, nenhum dano. Eu também gostaria de apresentar a vocês um poema inédito de minha autoria, chamado Lar. Se eu pudesse escolher um lugar para morar, deitado na cama com o pai, vendo TV, em silêncio e dizendo tudo. Na cama do lado da cama da mãe, vendo TV, discutindo os filmes e discordando e concordando um com o outro em paz. Na mesa da cozinha, ensinando meu filho matemática, mesmo sem saber, ou nas aulas de inglês que ele desistiu de ter, nos churrascos da irmã, que eu só bebo e nunca como, no jogo de cartas com a minha sobrinha, que só vence e eu nunca entendo como. Se eu pudesse escolher um lugar para morar, onde eu pudesse ter lar e aguentar o que vem, não seria onde, seria quem. E eu gostaria de finalizar essa minha humilde apresentação com uma frase que eu levo no coração e trago tatuada no braço, do Fernando Nitelli, através da trupe do Teatro Mágico. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Muito obrigado, agradeço a todos e todas e até a próxima.